Bem-vindos a Hendaia, uma cidade encantadora localizada na costa vasca francesa, com sua combinação de arquitetura histórica, praias de areia branca e o porto de pesca pintoresco. Hendaia oferece uma mistura única de cultura e natureza. Neste vídeo vamos mostrar-lhes os principais pontos turísticos de Hendaia, desde o impressionante Chateau de Abadia até a deslumbrante praia de Hendaia. Venha conosco em uma jornada por esta cidade mágica e descubra tudo o que ela tem para oferecer. Meu povo lindo, antes de falar dos pontos mais importantes aqui dessa cidade, vou falar um pouquinho a história resumida de Hendaia, porque é importante saber como tudo começou, né? Então, Hendaia era uma cidade localizada no extremo sudoeste da França, na região do Aquitânia, perto da fronteira com a Espanha. Sua localização estratégica faz com que fosse um local importante ao longo da história, desde o período romano até os dias atuais. A cidade também é conhecida por sua rica história e cultura, e durante a Idade Média, Hendaia era uma importante fortaleza na fronteira com a França e a Espanha. A cidade também foi tomada pelos ingleses durante a Guerra dos 100 Anos e mais tarde durante a Guerra Franco-Espanhola. Foi um palco de muitas batalhas entre as duas nações. E Hendaia também tem uma rica história marítima. O porto de Hendaia era um ponto de partida para baleeiros no século XVI e mais tarde também para os barcos de pesca de bacalhau no século XIX. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, Hendaia serviu como base naval para as forças francesas. E entre outros principais pontos turísticos de Hendaia está o Chateau de Abadia, um castelo construído no final do século XIX com vistas para o oceano, que eu vou falar aqui para vocês mais na frente, e com jardim deslumbrante. A cidade antiga também é outra atração turística popular, com ruas de paralelepípedos e casas de pedra tradicionais que oferecem uma visão de vida em Hendaia no passado. Mas também tem outro ponto que eu vou falar para vocês mais na frente, que é a praia de Hendaia. É uma das maiores praias do país vasco, com areia branca e águas cristalinas. Essa cidade também é conhecida por seus locais religiosos, como a igreja de São Vicente. Na verdade, aqui essa cidade é um destino popular para turistas que desejam experimentar a beleza da costa vasca francesa e aprender sobre a história dessa região. A cidade é um exemplo de como a história e a cultura podem coexistir em harmonia, criando uma experiência única para todos os visitantes. Então, pessoal, depois de contar um pouco sobre a cidade, vamos conhecer o nosso primeiro ponto, que é visitar aqui em Hendaia. E o nosso primeiro ponto é o centro antigo da cidade. Dar um passeio pela cidade antiga, que também é conhecido como centro histórico, é uma das melhores coisas que podemos fazer se viemos visitar essa cidade. Esta bela cidade ao margem do Mar Cantábrico e da Baía de Tiguri teve que ser totalmente reconstruída em 1793 após ser destruída por as tropas espanholas, sendo este o momento em que surgiu o encantador estilo arquitetônico neovasco. O centro histórico de Hendaia é uma área histórica encantadora com ruas de paralelepípedo, casas de pedra tradicionais e uma série de lojas locais. A área tem também uma atmosfera única que oferece uma visão da vida em Hendaia no passado. Os visitantes também podem passear pelas ruas estreitas e ver a arquitetura local, bem como fazer compras em lojas que vendem produtos locais. E por aqui também encontra vários restaurantes e bares na área que servem comida e bebida local. O Centro Histórico de Hendaia é um ótimo local para os visitantes que desejam experimentar a cultura e a história dessa cidade. Mas se você vier passear por o Centro Histórico, não deixe de visitar a animada Praça da República e a Igreja de São Vicente. O frontão de Castelo de Sarrat também é um lugar muito interessante para ser conhecido. Bem ao lado da parte da antiga cidade, você também encontra a bela estação de trem, de onde você pode ir de Hendaia a São Sebastião, de Hendaia a Bordeaux ou simplesmente de Hendaia a Paris. Mas também tem vários outros destinos para ir desde aqui dessa estação de trem. E seguindo com o nosso tour, vamos trazer para vocês o segundo ponto importante dessa cidade. E vamos conhecer a igreja de São Vicente. A igreja de São Vicente é uma igreja católica romana construída no século XVII
A igreja foi originalmente construída no local de uma antiga capela do século XIV dedicada a São Vicente de Saragossa, que é o padroeiro de Hendaia. A igreja também é conhecida por sua arquitetura elegante, com uma fachada de estilo barroco e uma torre do sino em estilo renascentista. Na verdade é que a igreja de São Vicente é um importante local de peregrinação para os católicos na região e é frequentemente usada para celebrações religiosas locais como casamento e batismo. É um belo exemplo da arquitetura religiosa na França e vale a pena visitar para admirar sua beleza e sua história. E já começando com o nosso terceiro ponto, vamos trazer para vocês o Castelo do Sarrat. Outro dos melhores lugares para visitar em Hendaia é a área do Castelo do Sarrat, também conhecida como Forte de Vauban. Castelo do Sarrat em espanhol era um nome dado no País Basco francês a recinto defensivo ladeado por muralhas, das quais hoje resta apenas o resto dos seus fossos. No Castelo do Sarrat de Hendaia, também repleto de palmeira e vegetação, encontra-se um memorial dos franceses que tombaram durante a Primeira Guerra Mundial, além de um dos melhores mirantes da Baía do Xingu. O Forte de Vauban está localizado em Hendaia e é um dos principais pontos turísticos da cidade. O forte foi construído no século XVII durante o reinado do rei Luís XIV, como parte do sistema de defesa costeira na França, e foi projetado também pelo famoso arquiteto militar francês Sébastien de Lepeste de Vauban e é considerado um dos melhores exemplos da sua obra. Mas então o Forte de Vauban é uma construção imponente com parede de pedra com fosso defensivo e um pátio interno. Seu objetivo era proteger o porto de Hendaia dos ataques inimigos e serviu como uma importante fortaleza militar durante muitas guerras e conflitos. Hoje em dia, o Forte do Vauban é aberto aos visitantes e abriga um museu militar que apresenta a história do forte e da defesa costeira da França. Esse forte é uma testemunha da rica história militar de Hendaia e da França em geral. É um lugar fascinante para a visita para aqueles interessados na história da região e arquitetura militar e estratégia de defesa. Além disso, as vistas do topo do forte são deslumbrantes, permitindo que os visitantes apreciem as vistas panorâmicas da cidade e do mar. Se você é amante das caminhadas, esse ponto vai lhe encantar, porque o que eu vou trazer agora é o caminho da Bahia. Outra das melhores coisas para fazer aqui ainda é percorrer o caminho da Bahia, ou Chemin de la Bahia, um caminho de 14 km que vai da cidade de Andaríbia, na Espanha, à praia de Hendaia, passando pela ponte internacional de Irum, Forte de Vauban e a Baía do Xingu. Se você viajar também com criança para Hendaia, andar de bicicleta ao longo do Chemin de la Bahia pode ser uma atividade divertidíssima. As vistas ao longo do percurso são verdadeiramente maravilhosas, pelo que vale a pena recorrer o caminho com calma e aproveitar cada recanto. Mas deixa eu contar aqui um pouquinho sobre esse caminho, né, gente? O Caminho da Bahia é um percurso pedestre popular em Hendaia que segue a costa atlântica e oferece vista deslumbrante da Bahia. O caminho também começa no centro de Hendaia, se estende por cerca de 14 km, passando por praias de areias brancas, falésias e impressionantes dunas cobertas de vegetação. E ao longo desse caminho podemos encontrar a beleza natural da região, bem como algumas das casas de veraneio mais impressionantes de Hendaia. Tem também áreas de piqueniques, banheiros públicos e até mesmo alguns bares e restaurantes ao longo do caminho, tornando um ótimo lugar para passar um dia ensolarado. O Caminho da Bahia é uma atração popular para moradores e turistas, especialmente durante os meses de verão, quando o clima é mais quente. É uma maneira maravilhosa de desfrutar da beleza natural de Hendaia, fazer um pouco de exercício e desfrutar de um ambiente descontraído. Então, galerinha, agora eu vou trazer um lugar especial aqui em Hendaia. Se não é o melhor lugar de visitar aqui em Hendaia, é um dos melhores lugares para vocês virem. Eu estou falando do Chateau de Abadia. Para chegar ao castelo, podemos ir a pé ou nos acercar um pouco mais com o carro. Se vocês estiverem de carro, eu aconselho, porque desde o centro da cidade fica um pouquinho longe, como mais ou menos 2 km. Eu fui caminhando, como vocês sabem, eu amo caminhar desde a cidade, mas não aconselho vocês fazer isso não, porque tem uma boa tirada.
E ao chegar no castelo estava fechado e a princípio não podemos entrar, então aproveitamos para almoçar porque, como eu já falei aqui em outros vídeos para vocês, em França se almoça muito cedo, sobre as 12 horas, assim que como o castelo ia abrir às 14, resolvemos buscar um restaurante aqui perto mesmo. E afinal encontramos um restaurante em um campo, eu pedi um hambúrguer com batatas e para acompanhar a água e por último um cafezinho. E eu paguei por essa comida 14 euros, eu achei um preço bem legal, porque aqui em França tudo é muito mais caro que outras cidades europeias, pelo menos que a Espanha e Portugal, sim, assim que o preço foi bem legal. Então, galerinha, vamos falar um pouquinho sobre o Château de Abadia. Esse assunto é um pouquinho mais extenso, porque eu quero explicar um pouco sobre esse lindo castelo. O Château de Abadia é uma incrível mansão construída em 1864 e é localizado no Domaine de Abadia, a 2 km do centro, como eu falei antes para vocês, do centro de Hendaia, e é visível desde o centro da cidade também. O Château de Abadia é um castelo localizado em uma colina com vista para o mar e as montanhas dos Pirineus. Foi construído no século XIX pelo arquiteto Eugène Viollet-le-Duc. O castelo é um exemplo impressionante de arquitetura neogótica francesa. Hoje o castelo é aberto ao público como um museu e oferece uma visão fascinante da vida no século XIX. Os visitantes também podem passear pelo jardim bem cuidado, e visitar as salas elegantes e ver as vistas deslumbrantes do topo da torre. Eu infelizmente não pude entrar porque só tinha 2 grupos de guia, e só pode entrar em grupo e os grupos já estavam cheios, assim que eu não pude entrar. A entrada paguei 12,50, mas só para ficar no jardim, mas os preços de entrada estavam muito variados lá e esses 12,50 realmente não constava que tinha esse preço. Eles me cobraram lá na entrada como quiseram e já está. Mas eu aconselho a vocês que comprem online, na página do castelo, porque assim vocês já vão com a entrada pronta e não tem nenhuma confusão logo na entrada. Essa mansão, que é conhecida por sua arquitetura única e por seu design incomum, que combina o estilo neogótico como o neomoro, o Château de Abadia, foi construída com vista para o Oceano Atlântico e conta com vistas deslumbrantes da Costa Vasca. Seus jardins são igualmente impressionantes e apresentam uma variedade de plantas exóticas, incluindo algumas espécies raras de palmeira e outras plantas tropicais. Na verdade é que o Château de Abadia é uma das principais atrações turísticas daqui de Hendaia e uma parada obrigatória para aqueles interessados em histórias, arquitetura e cultura vasca. É uma experiência única e fascinante que oferece uma visão única da rica história e cultura dessa região. E eu recomendo para vocês que vá com bastante tempo para ver tudo com calma e ver cada ponto e aproveitar a história desse lindo castelo. Vou deixar aqui para vocês os horários e os preços de entrada para o Château de Abadia, mas lembrando para vocês que esses horários podem variar ao longo do ano e depende também das atividades de exposição que estão ocorrendo nessa mansão, tá bom? No entanto, geralmente o horário de funcionamento é o seguinte: de abril a junho e de setembro a outubro, aberto de 10 às 18 horas, todos os dias, exceto na segunda-feira. De junho a agosto, aberto de 10 a 19 todos os dias. De novembro a março, aberto das 10 às 17, de quarta a domingo. Os feriados também mudam os horários. Às vezes abre das 14 às 18 e às vezes fecha todo dia. Assim que é bom entrar sempre na página do castelo para vocês saberem mais ou menos os horários e os preços que estão disponíveis nesse dia. Os preços da entrada também variam muito, mas em geral o valor para visitar a mansão e o jardim é cerca de 8 euros para adultos e 4 euros para criança com mais de 6 anos. E criança menor de 6 anos geralmente tem entrada livre, entrada gratuita. Além disso, há preços especiais para os estudantes, grupos e família, e também para pessoas aposentadas. E é importante notar que durante a alta temporada, especialmente nos meses de julho e agosto, pode haver filas muito grandes para entrar no Château de Abadia. Portanto, é recomendável chegar cedo para evitar longas filas, as longas esperas, ou então vir nos meses que não são da alta temporada. Vamos para mais um ponto a visitar aqui nessa cidade. Vamos falar do Porto de Hendaia. Este porto, que está situado no rio Bidaça, que serve como a linha de fronteira natural entre os dois países,
França e Espanha. O porto é uma importante área de atividade econômica e turística aqui nessa cidade e oferece também uma ampla gama de atividades para os visitantes, como por exemplo o porto é utilizado principalmente para fins recreativos, incluindo o esporte aquático como vela, windsurf, caiaque e stand-up, também paddle. Há várias empresas locais que oferecem aluguel de equipamento para essas atividades, bem como passeios de barcos e pesca. O Porto de Hendaia também é um ponto de partida popular para cruzeiros fluviais ao longo do rio de Bidaço, que oferece vistas panorâmicas da paisagem local, que deve ser muito bonito mesmo. Além disso, o Porto é cercado por uma série de restaurantes, bares e cafés, tornando um local popular para relaxar e desfrutar de uma refeição ou uma bebida com vista para o mar, sobretudo se o dia está bonito. Há também uma série de lojas e lojas souvenirs que vendem produtos locais e artesanos. O Porto de Hendaia é uma atração turística popular em Hendaia e é frequentemente incluído em passeios turísticos pela região Vasca. Se você estiver visitando Hendaia, o Porto é uma parada obrigatória para quem busca atividades aquáticas, vistas deslumbrantes e uma experiência autêntica da cultura vasca. Então, galerinha, vamos trazer o último ponto aqui para visitar em Hendaia. Eu deixei esse ponto para o final porque é um dos meus preferidos. Vamos lá? Vamos falar sobre a praia de Undarates. A praia de Undarates é outro dos melhores lugares para ver aqui em Hendaia. Seus 3 km de extensão ao lado de um belo passeio cheio de barracas de sorvete e casa de estilo tradicional, é um lugar ideal para passar os dias. E se você viaja para Hendaia com criança, quer tomar um banho ou praticar surf. Se você também visitar Hendaia no verão, recomendamos ir cedo para a praia de Undarates, já que esta praia costuma ser muito movimentada. Além disso, lembre-se de que a maré costuma subir muito e o espaço fica reduzido a quase por a metade. A praia de Undarates é uma das praias mais populares de Hendaia, localizada na costa sudoeste da França e na fronteira com Espanha. É uma praia de areia fina e dourada que se estende por cerca de 1,5 km ao longo da costa do Oceano Atlântico. Essa praia é conhecida por suas águas claras e rasas, o que a torna adequada para nadar e praticar esporte aquático como surf, bodyboard e stand-up paddle. Além disso, a praia é cercada por uma bela paisagem natural, incluindo as montanhas dos Pirineus que se elevam ao fundo. Há uma série de comodidades disponíveis nessa praia, incluindo banheiros, chuveiros, áreas de piquenique e playgrounds para criança. Há também uma série de bares e restaurantes nas proximidades, onde os visitantes também podem desfrutar de uma boa comida e uma boa bebida local. Na verdade, aqui a praia de Undarates é uma atração turística popular em Hendaia e pode ficar bastante movimentada durante os meses de verão. No entanto, sua grande extensão permite que os visitantes encontrem sempre um lugarzinho tranquilo para desfrutar e relaxar dessa paisagem maravilhosa. E se você está em busca de dias de sol e mar na Costa Vasca, a praia de Undarates é definitivamente uma opção que vale realmente a pena considerar. Lembrando para vocês que nessa praia também tem o ponto de nudismo aqui na praia de Undarates. Pessoal, tem uma parte nessa praia que também tem nudismo, tá bom? E ao lado da praia você tem um passeio maravilhoso conhecido como Boulevard de la Mer. Nela você encontrará dezenas de exemplos de chamada arquitetura neovasca, casas semelhantes a tradicionais casas de fazenda, mas com um foco mais voltado para o estilo da vida praiana. O local recebe turistas desde os tempos antigos, por isso foi construído o Haute Croisière Cassino, o antigo cassino de Hendaia, que pode ter perdido a sua função, pois agora abriga apartamentos de luxo, restaurantes e lojas, mas continua sendo uma estrutura única. O antigo Cassino Croisière é um edifício histórico localizado aqui na praia de Hendaia, uma cidade costeira, na fronteira com a França. O cassino foi construído no final do século XX, durante a bela época, período em que a cidade de Hendaia era um destino popular para a elite francesa e europeia. O edifício foi projetado pelo arquiteto francês Edouard Jean Neemans, que também projetou vários outros cassinos e hotéis de luxo aqui nessa cidade. O Cassino Croisière foi construído em estilo Art Nouveau, com elementos decorativos elaborados, como vitrais, esculturas e azulejos coloridos.
O Cassino Crociere é um destino popular para jogos de azar, bem como para eventos sociais como festas e bailes de gala. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, o cassino foi fechado e posteriormente usado como quartel pelo exército alemão. Hoje em dia, o antigo Cassino Crociere é um edifício protegido pelo Patrimônio Histórico Cultural da França. E embora o cassino em si não esteja mais em funcionamento, o edifício ainda é uma atração turística popular aqui na cidade, com muitos visitantes apreciando sua arquitetura e história. O edifício também é usado ocasionalmente para eventos culturais e exposição. E como estava fazendo um tempo maravilhoso e puro calor, coisa que não é muito normal nessa época do ano, por aqui decidi provar um sorvete de alpiste que veio de maravilha com esse calorzinho. Uma bola de sorvete custa 3 euros. E então, galerinha, é hora de despedir já dessa aventura maravilhosa nessa cidade tão bonita. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E lembrando sempre que se vocês gostarem, deem like, comentem, compartilhem com vossos seguidores, com vossos amigos. E se inscreva lá no canal para dar-nos uma forcinha para que podamos trazer mais conteúdo para vocês como esse. Um forte abraço e espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!